Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e dessa vez eu queria falar sobre uma parábola, mas antes de falar sobre uma parábola da palavra de Deus, eu queria trazer a definição do que é uma parábola, né? Porque na verdade as pessoas muitas vezes confundem em alguns momentos, mas a parábola em si, ela é uma pequena narrativa, né? Que se usa alegorias para transmitir uma lição moral. E as parábolas, elas são muito comuns lá na literatura oriental, né? E consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. E elas normalmente possuem simbolismo, né? E cada elemento da história, ela tem o seu significado específico. Existem vários tipos de parábolas, né? Onde essas histórias, ela se caracterizam muitas vezes por ser curtas, objetivo, e ela tem o objetivo de transmitir ensinamentos. Normalmente fazem por meio de comparação, de explanação de fatos reais, elementos comuns. E devemos tomar cuidado porque a parábola ela pode ser tanto literal. Quando falamos a expressão literal, ou seja, é um fato real que aconteceu, mas que nos passa um ensinamento, uma reflexão, não é? Então, dentro desse contexto, as parábolas é considerada como meio de sabedoria para nos trazer. Existe também a parábola figurada. Eu conto uma história para que ela venha me trazer, então, algum ensinamento. Então, a parábola pode ser tanto literal como figurada e tem o objetivo de transmitir, não é, um ensino. Esse é o seu objetivo. E Jesus, ele usou bastante, né, falando sobre parábolas. E eu queria, pela palavra de Deus, abrindo a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, do 24, né, ao 27, conta uma parábola dos dois fundamentos, onde vamos meditar um pouco nela hoje, quando ela diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe aqui alguns elementos, né, sobre esta parábola, como já disse, não é? Onde Jesus fala de dois homens e esses dois homens, um era prudente, o outro era insensato. E ambos eles edificaram uma casa, sendo que cada um edificou uma casa de uma forma diferente da outra. Porque um deles já construiu o alicerce sobre uma rocha, a sua casa estava ali. A outra construiu sobre areia. Então daí observamos já a evidência de dois tipos de construções, né? E comparando com aquelas, não é, que praticam a sua palavra e o que fazem ao contrário, nós vamos trazer uma breve reflexão. Primeira coisa, dentro desta parábola, é evidente, todos podemos construir. A parábola, ela deixa claro que todos têm possibilidade de construir coisas
aqui nessa terra. Insensatos e prudentes fazem suas construções. Alguns sabiamente constroem sobre o fundamento da vontade de Deus. Esses têm sua casa construindo um alicerce forte e resistente, porque ela está em Deus. Outros, incessantemente, constroem sobre um fundamento que não agrada a Deus. E esses têm sua casa construída em um alicerce que não aguenta mudança climática sem ficar em pedaços. Isso fala de nossas escolhas, nossas atitudes. Primeiro, Deus tem que ser o fundamento na vida do homem. E aquilo que o homem vai construir para a sua vida tem que ser construção planejada, refletida. Observe que muitas pessoas sofrem porque não pensam antes de fazer, simplesmente agem. Imagine você a forma como construímos a nossa casa vai determinar o futuro dela. O texto que lemos deixa claro que a forma como é feita uma construção, ela atua como um forte impacto no futuro. A casa construída sobre fundamentos corretos, ela vai enfrentar chuvas, transbordamento de rios, fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Já a casa construída sobre fundamentos incorretos tem sua destruição certa. Por quê? Porque não aguentará a força da natureza contra ela, sendo ruína para quem mora nela. E ela própria sofrerá grande destruição. Vamos para exemplos sobre este assunto. Quem está sustentando a casa, observe, é a base. Exatamente o que? O fundamento. Porque quando você vai construir uma base, você tem que ter um fundamento firme, num lugar firme, para que a sua casa esteja firme, se caso aconteça de vir de repente, né, um transbordamento de rio, um vento forte, ou chuva, até mesmo chuva. Então a casa, ela é dependente de onde ela vai ser construída, aonde ela está construída, em quem ela está construída. A vida cristã, ela é construída, alicerçada em Deus. E em cima do Deus que servimos, os seus ensinamentos. Podemos dizer assim, a massa que nos liga ao fundamento. Por quê? Dentro dos princípios. Vamos trazer um exemplo bem simples do dia a dia, não é? Um casal quando vive dentro da palavra, vai ser um casal que vai haver respeito entre eles. O marido, ele nunca vai trair a sua esposa. Vice-versa. Ele vai ter sabedoria para administrar o seu dinheiro, focado em sua família. Este é um homem que segue princípios e fundamentos em Deus, porque a palavra de Deus nos orienta. Homens, amai as vossas esposas, sede sábios. Mas pense uma família que não tem base em Deus. Uma família que não tem estrutura feita pela palavra. Como é que é esta vida? É o que nós vemos na sociedade de hoje. Né? Maridos que traem a sua esposa, que vivem mais tempo fora, num bar com amigos, bebendo, se divertindo. Chega em casa somente para dormir. Não conversa com a esposa, não tem diálogo. O dinheiro é todo para farra. E o que é que isso, amados? Cria conflitos. Conflitos de interesse, porque a sua base não está baseada aqui, na palavra de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando nós temos a nossa vida alicerçada em Cristo, esta casa, ela resiste a qualquer coisa. Escute bem o que eu estou dizendo. Qualquer coisa.
porque quem está ali como base é Cristo. Agora, aquele que não tem Cristo, qualquer coisa que vir sobre o seu lado desmorona. Você pessoas que se suicidam porque não suportam, porque não tem Cristo em sua vida. E ouvir e praticar a palavra de Deus é o alicerce que fortalece contra as intempéries da vida. E Jesus, mano, ele trabalha nessa parábola sobre o grande poder da palavra de Deus. Alguém que ouve e coloca a palavra do Senhor em prática. É comparado como alguém observe, que é prudente. Alguém que consegue resistir às condições mais adversas da vida. Porque elas existem e estão aí. E atravessamos e passamos por elas. Mas passamos firme, porque o seu alicerce está no lugar certo, sendo suficientemente forte e resistente. Então é importante que este alicerce, que é a palavra de Deus, ela seja praticada. Jesus é aquele que ouve e pratica. Observe que Jesus não fala somente aquele que ouve, porque ouvir todos nós ouvimos. Esta é a verdade, todos nós ouvimos. Mas o que diferencia é a prática, é a minha vida de acordo com a minha palavra. Quando Deus diz assim, vivei de bem com todos, é que não devo estar em confusão, em briga com vizinhos, com amigos. Mas quando as pessoas brigam entre si, criam desavenças e problemas sérios. Você observe que pela palavra, ela tem que ser o nosso alicerce em Cristo Jesus, irmão. É o guia, é o manual. Você não pode rejeitar o que Deus, Ele nos ensina. Observe uma coisa, a nossa casa, ela passará pela prova. Tanto a casa construída pelo prudente, quanto pelo insensato, observe que elas tiveram que passar pela prova. Isso indica, irmão, que passaremos por problemas, provações. Pode vir chocar esta casa que construímos. Se ela ficará de pé ou não, será aprovado ou não, vai depender do alicerce. Vai depender de como você está construindo a sua vida. Sua vida está pautada na palavra de Deus? Ou sua vida está pautada fora da palavra? Jesus estava dizendo, olha, quem está em mim está seguro. Vai vir lutas, provações, mas ela vai estar segura. Pode vir a tempestade que vier. Por quê? Ela tem minha palavra. Porque quando você está baseado na palavra, quando vem uma dificuldade, uma luta que está fora do seu alcance, o Senhor diz assim, busca-me, pede-me, dobra o teu joelho, entra no teu quarto em secreto. Então você dobra o joelho e clama a Deus. A tua resposta, ela vem. Mas o homem sem Deus não sabe a quem recorrer. Recorre a tantas coisas e não alcança. E é que está uma vida sem alicerce. Uma vida em que a sua casa ela é destruída quando passa pela prova. Quantas vidas não estão destruídas porque não têm o seu alicerce firmado em Cristo? A gente observa que Davi foi alguém escolhido por Deus, chamado, promessa, foi um rei, um bom rei, e destacou-se segundo o coração de Deus. Mas observe, Davi teve problemas como qualquer outra pessoa, sofreu problemas. Mas observe, por ele estar alicerçado em Deus, ele superou esses problemas. Hoje, quando enfrentamos lutas, problemas, devemos confiar na palavra de Deus, que nos garante salvação, socorro, ajuda. Está na palavra. É ela. Ela é o nosso alicerce. Que então você possa construir a tua vida no verdadeiro alicerce que vai te dar firmeza, que vai te ajudar a passar pela prova que toda casa passa.
Nós não estamos isentos. Mas, com certeza, aonde Cristo está tudo bem. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.